Então, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, hoje aqui no canal a gente vai falar sobre o estudo do átomo de carbono. O átomo de carbono, ele é o elemento, acredito, mais importante entre todos os conhecidos, porque é a partir do carbono que se origina a vida. Então, tudo que teve ou terá vida vai ter carbono. Certo? O carbono é a fonte de energia, os combustíveis têm carbono, os açúcares têm carbono, os alimentos têm carbono. Carboidrato quer dizer que é formado de carbono e de hidrogênio, certo? Então, toda a alimentação, toda a proteína, todo o açúcar, toda a farinha, toda a nossa alimentação, toda a energia provém do carbono. Os combustíveis, petróleo tem carbono. A lenha tem carbono. Por quê? Porque foi árvore, não é? O carvão foi árvore, tá? Então, o elemento químico importante para gerar vida é o carbono, ok? Então, vamos estudar o átomo de carbono e suas propriedades. Primeiro, vamos conhecer melhor o átomo de carbono. O átomo de carbono possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, sendo 6 prótons e 6 nêutrons dentro do núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. Então, ele possui 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L, ok? Mas na camada L eu poderia ter 8 elétrons. Então, por isso que o átomo de carbono tem algumas propriedades interessantes, ok? Então, o átomo de carbono de número Z6, né, que é o número 6 na tabela periódica, possui 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons, sendo 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. Ok? A primeira propriedade que o átomo de carbono tem é a tetravalência. O que é a tetravalência? Por ter 4 elétrons na sua última camada, é como se ele tivesse 4 tomadas, certo? Que poderia engatar 4 outras substâncias. Então, essas 4 tomadas são representadas por esses 4 pares de elétrons. Então, a propriedade da tetravalência, porque são 4, ok? Porque são 4. A tetravalência, por possuir 4 elétrons na sua última camada L, pode se ligar a outros 4 átomos. 1, 2, 3, 4. Ok? A segunda propriedade que nós temos do átomo de carbono é a propriedade do encadeamento. O átomo de carbono tem a capacidade, esqueci o da, de se unir a outros átomos de carbono, formando as chamadas cadeias carbônicas ou também conhecidas como cadeias orgânicas. Então, a partir dessa união de carbono com carbono, eles vão formando tipo uma espinha dorsal, a estrutura de outras substâncias que vão se ligando ao carbono, formando estruturas resistentes. Olha só, os nossos músculos, os nossos ossos, né? Olha o carbono como junto às ligas metálicas, né? O carbono dá resistência ao aço, o carbono forma a fibra de carbono, que é mais leve que o aço e mais leve que o alumínio e mais resistente do que o aço. Por isso, ela forma essas cadeias carbônicas que a gente vai passar o exemplo agora aqui. Ó, nós temos 2 cadeias carbônicas aqui. No exemplo A, nós temos o gás de cozinha, que é o chamado butano, porque ele tem 4 elétrons, 4 átomos de carbono e mais hidrogênio, por isso que ele é energético. No exemplo B, nós temos o octano, que é a gasolina pódium, de alta octanagem, né? 3, 6, 8 elétrons, por isso, átomos, ele possui 8 átomos de carbono na sua cadeia carbônica, ok? Então, o encadeamento que proporciona essa estrutura para se criar essas substâncias extremamente energéticas por causa da sua concentração de carbono. A terceira propriedade que nós temos aqui
é um nome meio estranho, né? O caráter anfótero. O caráter anfótero é a capacidade de se unir a elementos químicos tanto eletropositivos, os cátions, né? Como a elementos eletronegativos, como os ânions. Então o átomo de carbono, ele não tem essa reserva, eu só vou me ligar a eletropositivo, eu só me ligar a eletronegativo. Não, ele tem essa habilidade de atrair qualquer substância. Por isso que existe mais de 15 milhões de compostos orgânicos e todo dia é descoberto mais, porque o carbono não tem limites. Ele pode se ligar a várias outras substâncias e modificar, fazer uma borracha mais resistente, eu posso fazer um combustível mais energético, eu posso tudo. Agora ainda está vindo o grafeno aí, que é um derivado do grafite, formado de carbonos bidimensionais, né? Então, essa capacidade que o carbono tem de se unir a 4 elementos, tetravalência, né? O encadeamento de se juntar a outros átomos de carbono, formando as estruturas das cadeias orgânicas ou cadeias carbônicas. E, por último, o caráter anfótero, né? Que é a capacidade do carbono de se unir tanto a eletropositivos como a eletronegativos. Tá certo? Então tem alguns exemplos. Né? Aqui é a formação de um álcool, né? Aqui a formação do cloropropano. Então, são substâncias formadas a partir do carbono. O carbono, eu sempre digo, é o átomo da vida. Repetindo, tudo que tem, teve ou terá vida possui carbono. Além dos derivados feitos em laboratório, né? E outras tantas substâncias que o carbono é tão fascinante assim. Espero que eu tenha sido esclarecedor. Desejo a todos bons estudos. Quem não é meu aluno quiser se inscrever no canal. Não temos esse objetivo de monetizar ou ganhar dinheiro com isso, mas tentar um pouco desmistificar o estudo da química ou das ciências em geral. De um modo bem simples, sem muita técnica, sem muito produção, mas o que a gente quer trazer para vocês é um pouquinho mais de conhecimento. Modestamente pensando assim, tá bom? Abraço a todos e bons estudos!